O evangelho desta Santa Missa está em João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos neste tempo abençoado que é o tempo da Páscoa. E nesta missa nós estamos no contexto mais amplo, que é chamada oitava pascal. 8 dias que a igreja celebra como se fosse um dia só, o dia da Páscoa do Senhor. E os evangelhos deste tempo nos falam das aparições do ressuscitado, que são também catequeses do ressuscitado. Jesus, ele continua formando os seus após o dia triste de 14 de Nisan, o dia que ele morreu na cruz, e ele vai confirmando aos seus, mostrando as mãos, mostrando o lado, com palavras, com atitudes, com milagres, como no Evangelho, que ele estava vivo. Não é simples a experiência da ressurreição. Se fosse algo simples e de fácil compreensão,
o Senhor teria ressuscitado no domingo de Páscoa, e naquele mesmo dia ele teria voltado ao Pai, seria a sua ascensão. Porém, pela dificuldade de compreender algo que nunca aconteceu na humanidade, Jesus, ele permanece e ele vai aparecendo aos seus sempre no primeiro dia da semana. É por isso que para o cristão e para nós cristãos católicos, o dia do Senhor é o domingo. A palavra domingo vem do latim domenica, que é a junção de dies, domini. Dies é dia, domini do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? Já responde, domingo. É o primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no domingo. Qual é o dia sagrado para o judeu? O dia deles estarem na sinagoga, o dia de honrarem a Deus de Israel. É o sábado, porque eles são da antiga aliança. Eles não aceitaram a novidade de Jesus. Para nós cristãos, depois da ressurreição de Cristo, nada acontece mais no sábado. Todas as aparições de Jesus é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito, é no domingo. A ascensão do Senhor é no domingo. Os discípulos começam a celebrar a Eucaristia no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então o contexto que aqui está é que naquele dia Jesus apareceu aos seus apóstolos. Aqui na aparição de hoje, que está no capítulo 21 de João, do 1 a 14, eles estão no mar de Tiberíades. E por que que João coloca este lugar? Por que que eles não estão em outro lugar? Porque para a maioria dos apóstolos, aqui foi a origem, o início de tudo. Foi aqui que eles pescavam. Era nesse lugar que eles ganhavam o pão de cada dia. E foi neste lugar que Jesus, andando com os pés na espuma da praia, fez-lhes o convite: vem e segue-me. Então muitos que seguiram o Senhor viviam aí. E uma vez que o Senhor morreu, eles voltaram para a origem, voltaram para o Gênesis da história. E é interessante como que o texto é muito rico, não dá tempo aqui de falar de tudo, mas algumas curiosidades vale a pena para você se encantar como eu me encanto com a palavra. Este texto que nós escutamos tem a palavra Jesus 10 vezes. Depois você pode ler João 21, de 1 a 14, você verá a palavra de Jesus repetida 10 vezes. E a palavra discípulos, ela se repete 7 vezes. E por que 7 vezes? Porque eram 7 homens. Então quando você lê Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, os 2 discípulos, são 7. Por que 10? A plenitude de Deus. Por que 7? Sinal de milagre. E o bonito aqui é que estavam juntos. E é interessante como que João brinca com as palavras. Os outros discípulos aqui, têm características próprias. Porém, ele usa a expressão para nomear aquele que seria o primo inter pares, o primeiro entre os iguais, que é Pedro. Ele usa Simão Pedro. Por que que João não escreve Pedro? Ele coloca Simão Pedro, porque o nome dele era Simão. Jesus muda para Pedro. Quando João escreve Simão Pedro, ele está mostrando que nós parecemos também com este homem, que somos muitas vezes dúbios, ora com muita fé, ora com descrença, ora com vontade de rezar, ora com preguiça de ir na igreja, ora rezamos um rosário,
ora não queremos rezar nenhuma Ave Maria. Então este Simão Pedro é um homem que está ainda à procura. Ele está à procura de um sentido maior para a sua vida. E o bonito aqui é que os discípulos acostumaram a estar juntos. Quando Pedro diz, olha a frase de Simão Pedro: eu vou pescar. Ele não chamou ninguém para pescar com ele. Ele tomou uma atitude que é dele: eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos também contigo. Entre esses 7, 4 eram pescadores profissionais. E entre eles, o melhor era Pedro. Pedro, no contexto bíblico, ele era como se fosse um dono de uma frota de barcos, não é? Então ele comandava vários pescadores que trabalhavam para ele, e ele ensinava as artes do mar. Ele largou tudo isso para seguir Jesus. Uma vez Jesus morto, Pedro volta a pescar, e os outros 6, nós vamos pescar contigo. O texto diz que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. E aqui, eu não estou falando de pescador de final de semana. Não estou falando de pescador de hobby, pescador com varinha. Estou falando de um homem experiente, de um senhor experiente, que conhecia mais o mar que a casa dele, que conhecia mais os mistérios do mar do que os mistérios do coração de Cristo. E ele sabia a arte de pescar, e ele pescava bem, ele era bom no que fazia. E 3 profissionais o ajudavam, e os outros ali estavam. Porém eles jogaram a rede a noite inteira, e aqui o texto diz que eles não descansaram, que eles pescaram a noite inteira. Imagina o cansaço e o desgaste. Joga a rede para o lado direito, joga para o lado esquerdo, joga lá na frente, joga aqui atrás, muda o barco de lugar, e as horas passando e nada, absolutamente nada. Meus irmãos, coloca uma coisa no seu coração: você pode ser bom no que você faz. Eu acredito que em certas coisas você é o melhor do que você faz. Mas se você estiver sem a luz que é Jesus, por isso o texto fala que eles foram pescar à noite. Pode ser uma noite sem sol, mas pode ser uma noite da alma, uma noite do espírito. A pessoa que está longe de Cristo, ela está vivendo de noite, e ela pode fazer tudo que ela consegue fazer, só por ela não terá fruto algum. Só pelo esforço pessoal nós não vamos chegar a lugar algum. Aqui eu estou falando de Pedro, alguém que é experiente, alguém que sabe pescar, e ele não pescou absolutamente nada. E Pedro não estava sozinho, ele tinha mais 3 pescadores profissionais, ele tinha mais 3 para ajudá-los. 7 homens não pescaram uma piaba. O que o texto está me falando? Não adianta o esforço humano se falta a graça de Deus. Não adianta inteligência, sabedoria, diploma, influência, nada nos saciará. Sem Cristo a rede entrará e sairá do mesmo jeito, vazia. Esta é a lição da primeira parte do Evangelho. A lição positiva é que eles trabalhavam juntos. Uma outra lição positiva é que dos 7 que entraram para pescar, ninguém voltou antes. Falou: olha, não tem nada não, eu vou dormir, vocês aí se viram, eu vou tocar a minha vida. Eles começaram juntos, eles passaram a madrugada juntos, e quando amanheceu o dia, juntos estavam jogando a rede. Nós precisamos, no barquinho da nossa vida, colocar esse tipo de gente. No barquinho da sua vida, coloque esse tipo de gente. E olhe que aqui estão 6, Pedro mais 6. Então nós precisamos parar
com essa carência que as pessoas estão nos dias de hoje. Eu quero ter 100 mil amigos, eu quero ter 1 milhão de amigos, eu quero ser amigo de todo mundo. Isso é ilusão. Você pode ter 1 milhão de fãs, 1 milhão de seguidor, 1 milhão de admirador. Amigos, encham a mão e olhe lá 2. Coloque na sua vida pessoas que estejam com você, se tudo der certo ou se tudo der errado. Tenha na sua vida pessoas que não te abandonem quando você não consegue fazer nada, quando você não consegue produzir nada, quando você não consegue pescar nada, quando você acha que é nada. Coloque esse tipo de gente que faz com que o milagre aconteça na hora certa. Olha a diferença dos discípulos agora daqueles da paixão de Cristo. Eles abandonaram o Senhor, mas aprenderam a lição e não abandonaram Pedro, aquele a quem foi constituída a missão de confirmar-lhes a fé. E a palavra diz que quando amanheceu, Jesus estava de pé na margem. Meus irmãos, para um bom leitor bíblico, nós já entendemos que Jesus não chegou ali naquele momento. De madrugada, ele já estava na praia, olhando os seus discípulos, olhando a peleja, olhando a labuta, olhando a resiliência, olhando a insistência, olhando a perseverança. Escute o que eu vou lhe dizer. Pessoa que desiste dos sonhos não merecem vê-los realizados. Há coisas que nós queremos e que Deus fica nos olhando para saber se nós queremos mesmo. E aqueles discípulos jogaram a rede 1, 2, 3 e eles não desistiram. E eles não voltaram para a praia. E Jesus da praia os via. E Jesus via homens dispostos ao trabalho. Aquela sede que eles tinham de pescar peixe seria a sede que eles teriam de pescar homens, de evangelizar, de levar a palavra. Não adianta a pessoa tentar enganar a Deus. Deus não se compactua com gente mole. Deus não trabalha com gente preguiçosa. Deus não trabalha com pessoa descrente. Você pode sapatear e virar o nariz para onde você quiser. Deus não irá trabalhar com você. Deus não trabalha com gente mole. Deus gosta de gente ousada, gente que insiste, gente que persiste, gente que não desiste. Eu não sei na sua vida qual é este mar escuro que você está. Você está tentando e nada. Não desista, porque Jesus te vê da praia. Não desista, porque Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo você insistindo, seja no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças. Não desista. E por que eu não desisto? Porque eu sei que mesmo na escuridão, e eu não estou vendo nada na praia, Ele está lá me olhando. Tem muitos reality shows por aí, câmeras ligadas 24 horas por dia. Parece-me que as pessoas encenam. Eu não assisto esse tipo de programa, tem gente que gosta. O pessoal fica encenando, né? E por que aquilo acontece daquele jeito? Que a pessoa não é daquele jeito, porque ela sabe que está sendo filmada. Quando nós sabemos que nós estamos sendo vistos, muitas coisas nós não fazemos e tantas outras nós realizamos. Por que nós não podemos desistir? Porque mesmo na escuridão eu sei, Jesus me olha da praia. Eu não estou vendo, mas Ele está ali. E por causa dEle eu não vou desistir. Porque não há noite que dure a vida toda. Não há noite que dure a existência toda. Toda noite tem que ter uma manhã. E eu não sei se você já virou a noite acordado, trabalhando. No inverno,
a hora mais fria da noite não é meia-noite, é 5 da manhã. A hora que o sol está para nascer é que o frio dá uma apertada. Eu lembro-me disso no meu tempo do serviço militar. Eu era cabo do exército. Várias noites eu passei a noite acordado, daquele frio, a gente põe um japonão verde, ficava andando no quartel de um lado para o outro. Ali 2 horas da manhã, 3 horas, tranquilo. Fazia um cafezinho para a galera, a gente conversava, tomava. Hora que ia chegando 4h30, 5, 5h30, meu filho, o caboclo vigiando, batia o queixo. E por que apertou o frio? Porque o sol está nascendo. Já provaram pelos grandes binóculos como já é o negócio de ver as estrelas? Telescópio. Que a hora que o planeta fica mais escuro é quando está mais próximo de nascer. Esse contraste, a briga da luz com a treva. Se a sua vida, as coisas não melhoraram, mas apertaram, não é para você desanimar aí. É aí que o sol está perto de nascer. É aí que a sua vitória está próxima de chegar. Não sei se você já viu na internet alguma figura sobre um caboclo que está com uma machadinha, e ele vai cavacando, está lá, primeiro dia, aí no último dia, ele sua, ele desiste. Se ele desse mais uma, ali estaria um diamante. Ele desistiu na hora que ele iria vencer. Que hora que nós vamos vencer? Nós não sabemos. Então não desista. Que pode ser que o dia que você desistir fosse exatamente o dia que você venceria. E olha que interessante. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na praia. Agora entrou a luz. Jesus, ele é o nosso amanhecer. Ele é o amanhecer por excelência. E quando Jesus está na praia, as coisas ficam claras. Aí o sol nasceu, aí já não é mais noite, aí já é dia. E Jesus toma a iniciativa. Ele puxa conversa. Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles estavam a 100 metros de Jesus, viam Jesus na praia, mas eles não sabiam que era Jesus. E olha a resposta curta e grossa: não. Não renderam o assunto. Estavam cansados, decepcionados, irritados, porque trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Este texto, ele diz muito às mulheres também, é claro, mas ele diz muito mais a nós homens. Tanto é que aquele lápis de colorir eles colocaram Faber-Castell. Nós somos Homo Faber. O que é Faber? É trabalhar. O homem que trabalha. Você quer elogiar uma mulher? Fale que ela está magra. Fale que ela está bonita. Fale que ela é gentil. Você quer elogiar um homem? Fale da vitória dele no trabalho. Fale daquilo que ele faz. O homem se sente valorizado naquilo que ele trabalha. O homem, ele gosta de ser reconhecido no trabalho. Por isso que tem homem, se a mulher não pega no pé, ele trabalha de segunda a segunda. Ele trabalha em casa se ele gosta do que ele faz. Se o homem ama o que ele faz, 6 horas acaba o trabalho dele, ele fica lá 6, 7, 8, 9. Você não vem jantar não? Peraí amor, tô entusiasmado aqui. Imagina a frustração desses 7 homens trabalhando a noite inteira sem pescar um peixe. Eles não querem muita conversa. Ô moço, pescou alguma coisa? Não. Já cortaram a conversa. Não rende assunto. Não. Aí Jesus disse para eles: joga a rede para a direita. A minha pergunta é: por que eles jogaram a rede? Esta era a minha dúvida. E eu fui pesquisar, eu fui ler e custei achar a resposta. Mas achei. No compêndio bíblico da Arquidiocese de Lisboa, Portugal. Um dos lugares que mais estuda Bíblia, não é? Os grandes exegetas são portugueses. E num desses livros, ele disse
que naquela época existia uma profissão que não era bem uma profissão, estava lá uma gorjetinha, estavam uns peixinhos, para aquele que se chamava olheiro. Eram meninos treinados pelos pais que eram pescadores, porque o mar de Tiberíades, não sei se vocês já sabem, mas não é um mar, é um lago, é o lago de Genezaré. Fala mar de Tiberíades porque ele é muito grande, mas não é um mar, é um grande lago. Tanto quando se fala lago de Genezaré ou mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. E o que o olheiro fazia? Da praia ele via o que quem estava no barco não via. O que? Os cardumes de peixe. Então a criança, de um lugar mais elevado, ele ficava olhando. Onde ele viu uma mancha escura, ele apontava os pescadores, à direita, à esquerda. Então eles com certeza pensaram que aquele homem que mandava jogar a rede para a direita fosse um olheiro, fosse alguém que da praia conseguisse ver os peixes. E como que esse exegeta chegou a essa conclusão? Porque eles não sabiam que era Jesus. Se eles soubessem que era Jesus, eles tinham jogado a rede por obediência, por respeito. Mas eles não sabiam que era Jesus, era um homem qualquer. Então eles julgaram pensando que era um olheiro. Agora olha que interessante. Quando eles julgaram a rede, eles pescaram uma quantidade tão grande que eles não conseguiam puxá-la para fora. O que eles não fizeram sem Jesus, eles fizeram numa vez só com Jesus. Você entende que Deus não trabalha com quantidade, que Deus trabalha com qualidade? Quantas vezes eles jogaram a rede a noite toda? Ninguém sabe responder, mas eu vou contar que foram várias. Quando Jesus entra na história, eles jogam a rede uma só vez. Deus não faz obra pela metade. Quando eles jogaram a rede, eles pegaram tamanha quantidade de peixe e que a rede não se rompeu. Essa rede simboliza a igreja que acolhe pessoas de nações diferentes, de costumes diferentes, de liturgias diferentes, mas a rede não rompe, a igreja não parte a sua unidade. E a Bíblia vai dizer até quantos peixes eram: 153. Por que esse número? Porque segundo registros da época, existiam no mar de Tiberíades ou no lago de Genezaré 153 espécies de peixe. É como se eles pescassem uma espécie de cada peixe. E se você pega o número 153 e começa assim: 1 mais 2, 1 mais 2, 3 mais 3, 6, e vai somando, você vai chegar a 153, até o 17. São números simbólicos. O 10, os mandamentos; o 7, os sacramentos, a plenitude, o milagre. Mas o interessante do texto é a experiência do discípulo amado e de Pedro, que é o discípulo ousado. O que o discípulo amado diz é o Senhor. Ele não reconheceu Jesus pelo rosto, mas pela pesca milagrosa. Jesus que caminhava pela espuma do mar, aqueles pés que caminharam ao encontro de Madalena, aqueles pés que caminharam junto com os discípulos de Emaús, aqueles pés que visitaram posteriormente Tomé, a sua mãe, Madalena, agora caminhava na praia. Quem ama vê mais longe. Quem reconheceu a Cristo? O discípulo amado. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos de pandemia, mesmo sem entender, precisamos trocar o medo pelo amor, porque é pelo amor que nós vamos reconhecer Jesus na praia. O medo, ele não nos deixa reconhecer, e ele pensa que é um ser fantasmagórico. Tanto é, quando Jesus caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram com medo
e gritaram: é um fantasma. Agora, João não diz é um fantasma, ele diz é o Senhor. Só que quem ousou não foi João, foi Pedro. Pedro coloca a roupa porque está nu. Aqui na Bíblia o nu não é nudez física, porque o judeu não fica nu. Ele tem um soldário, que é um pano que parecia uma cuequinha, mas é um lençol que vai se dobrando. E ele coloca a roupa e pula no mar. Aqui fica uma pergunta: quando nós vamos nadar, nós tiramos a roupa. Pedro está nu, ele põe a roupa para nadar. O que João está nos ensinando? Que não é só uma túnica, não é só uma roupa de pano. Ali é a roupa da fé, é a roupa da esperança, é a roupa da ressurreição. O Senhor está vivo e ele pula no mar. E por que Pedro pula no mar? A quem responde é Santo Agostinho, num dos seus sermões da Páscoa. Aquele mar simboliza a pia batismal. Quando Pedro pula no mar, Pedro simboliza a igreja, e o encontro com Cristo ressuscitado passa pelas águas do batismo, que ao mesmo tempo que a morte é a ressurreição com Cristo. E o mais cabuloso do evangelho, ninguém prestou atenção. Quando Pedro chega na praia, Jesus já está lá com o peixinho, com os pães, convida os outros para chegarem, os outros também chegam, e Jesus pede: traga-me desses peixes que vocês pescaram. E a leitura diz que Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra, com 153 peixes. Tem alguma coisa aqui. Lá atrás disse que os 7 custaram a tirar a rede do mar, e agora só Pedro arrasta a rede para a praia. O que João está nos passando? Que sobre Pedro pesou a responsabilidade de manter unido o que é diverso. É por isso que o Santo Padre é o ponto de unidade de toda a igreja. Liturgias diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, mas o mesmo catolicismo, a mesma fé. E quando os discípulos chegam na praia, o que Jesus celebra com eles ali? A Eucaristia. Ele pegou o pão, convida: vinde comer, tomou o pão, distribuiu entre eles. E fez o mesmo com o peixe. Era a Eucaristia. Meus irmãos, como estávamos, pelo menos os fiéis, com saudade de missa, saudade de Deus. É aquilo que Jesus disse no Evangelho, é aquilo que a igreja diz para nós, seus filhos, todo domingo: vinde comer, vinde para a missa. A pessoa que pode ir para a missa e não vai, é como se ele estivesse nesse barquinho e Jesus chamando os discípulos para a praia, e os discípulos: eu não vou, não quero, não tenho tempo, tenho outro compromisso. É a mesma coisa. Quem diz não para a missa está dizendo não ao convite de Jesus. Vinde comer o pão da palavra, o pão da Eucaristia, pão partido, missa. Ali na praia, Jesus novamente se distribuiu a eles. E a palavra é muito bonita que diz: ninguém ousou perguntar quem ele era. Ninguém perguntou, pois sabiam que era o Senhor. Não reconheceram na face, mas com certeza, quando Jesus estendeu a mão para entregar o pão, eles viram as chagas, as santas chagas. Meus irmãos, este evangelho nos ensina a manter a fé. Olha a diferença de um barco que pesca de noite sem Jesus e o barco que pesca de dia, ouvindo a voz do Senhor. Deus quer um povo instruído. Deus quer um povo sábio, um povo formado, um povo que sabe qual lado que se joga a rede. Eu não vou entrar nisso agora, que nós não temos tempo hábil. Mas uma das pescas milagrosas, eles jogaram as redes para a direita e para a esquerda. Agora Jesus só diz para a direita,
porque Ele põe à direita as ovelhas que são dele, e Ele põe à esquerda os cabritos, que irão para o fogo eterno. Nós estamos à direita do Senhor. Nós somos o seu povo escolhido, nós somos a sua raça eleita. Por mais que a sua vida esteja difícil, saiba, o Senhor te vê, o Senhor te conhece, o Senhor te acompanha da praia. E se você não desistir, por mais difícil que seja, vai chegar o seu amanhecer. A luz voltará a brilhar na sua vida e o milagre acontecerá. Lançaram inúmeras redadas, não pescaram nada. Com Jesus, numa redada só, pescaram que não pescaram a noite toda. Vale a pena reservar tempo para a oração. Nós somos muito de fazer, muito de agir, trabalhar, produzir. Nós temos que desacelerar, pisar no freio e reservar tempo para a oração. O tempo que eu reservo para a oração, ele rende o meu trabalho, ele rende a minha pesca, ele rende a minha missão. E eu estou pregando para vocês, mas o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Essa noite eu preguei muito para mim. Desacelerar, quem sabe trabalhar um pouco menos, dormir um pouquinho mais cedo e rezar mais. Ter tempo com o Senhor para que o resto renda mais. Porque a gente trabalha. Eu pus até um texto no meu Instagram. O pessoal divulgou bem, os padres cansados nesse tempo de pandemia. É um texto até bem verdadeiro, né? Mas muitas vezes esse cansaço é uma falta de descansar nele. E isso não é só para o padre, é para todos nós, é para você que está conosco. Tempo para a oração é tempo para ouvir a Deus. O que você trabalhou a noite inteira sozinho, sem alcançar nada, quando você ouvir o Senhor, numa redada só, você pesca mais do que aquele que trabalhou a noite inteira sem Ele. E Jesus disse: joga a rede à direita. Aí você pode perguntar: ô padre, mas onde que eu aprendo aí o direcionamento de Deus? Como que eu sei o que Deus quer para mim? Está aqui, ó. Aqui está qual é o lado da rede. Aqui está o que é para você fazer. Aqui está como o cristão deve viver. E se nós obedecermos a Cristo, como os discípulos obedeceram, mesmo sem saber que era Ele, nós veremos verdadeiros milagres na nossa vida. E termino com uma frase de Dom Luciano, arcebispo de Mariana, já falecido. Quando lá estudei filosofia, ele pregou um retiro para os seminaristas. E uma das pregações de Dom Luciano foi sobre a devoção a Nossa Senhora. Lá em Mariana, é Nossa Senhora da Assunção. E Dom Luciano falava: vocês rezam o terço todo dia, porque vocês são seminaristas. O dia que vocês forem ordenados padres e forem mandados para uma paróquia, reserve tempo para o seu terço diário, quiçá um rosário diário, mas o terço diário. Eu sei que vocês têm trabalho, que vocês têm gente para atender, missa para celebrar, doente para visitar, casa para abençoar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a sua amizade com o Senhor e a devoção à sua mãe, Maria Santíssima. Ele terminou com essa frase que eu levo na minha vida e no meu coração: um padre que não reza todos os dias um terço, não chega a ser um terço do padre que seria se rezasse. Aí eu passo a frase para vocês também. Um cristão, um católico, que não reza um terço por dia, ainda não chegou a ser um terço do católico que você poderia ser se rezasse. Não aceite viver nos 33%. Queira de Deus a plenitude de Deus, porque aquele que começou em nós uma boa obra há de levá-la à conclusão, porque Ele está vivo
e ressuscitado. Seja de noite, seja de dia, o Senhor nos espera na praia. De noite pela contemplação, de dia pelo convite. Basta a nós obedecê-lo e veremos verdadeiros milagres na nossa vida e na nossa família. Que nós sejamos um pouquinho de João, que sabe reconhecer o Senhor. Que nós sejamos um pouquinho de Pedro, ousado, que foi nadando em direção do Senhor. E que nós possamos ter tempo para, na praia da existência, perante a renda das belas ondas do mar, sentar com o Senhor, para estar com Ele, para ouvi-lo, para alimentar e para sentir paz. Uma paz que só vem de Jesus. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. O Senhor ressuscitou e Ele nos espera na praia da nossa história. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Estenda as mãos para o Senhor e canta isso. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor olhe com misericórdia para a tua vida e lhe conceda paz. Que o Senhor volva o teu olhar para a sua família e lhes conceda bênção. Amém. Assim como Jesus se manifestou poderosamente aos seus discípulos no mar de Tiberíades, que Ele se manifeste também neste momento poderosamente ao seu coração. Amém. Com o coração aberto, apresentando os seus objetos, recebamos a bênção final desta Santa Missa com o Santíssimo Sacramento.